Olá, amigos do Facilitando Acupuntura, tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Fernanda, venho fazer um posicionamento a respeito de um artigo que saiu nos jornais na última semana, falando sobre acupuntura e o risco de pneumotórax. Você quer saber se existe esse risco na medicina chinesa utilizando a acupuntura? Você sabe o que é pneumotórax? Ficou com medo de fazer acupuntura depois disso? Então esse vídeo é para você. Vem comigo. Muito bem, pessoal. Então, na última semana foi publicado aí nos artigos virtuais e em vários jornais virtuais e também na televisão um artigo dizendo que uma moça sofreu uma perfuração no pulmão pós realização de acupuntura e que ela foi internada e muito se falou a respeito disso, quais eram os riscos de acupuntura, quem pode fazer acupuntura. Então eu estou aqui para explicar para vocês e clarear as ideias de vocês sobre o que é possível, o que não é possível, o que pode, o que não pode fazer, com a ajuda da nossa maravilhosa Maia, que hoje, amiga, tu vai trabalhar, minha amiga, mas vamos lá. Então vamos começar, gente, com um pouco de revisão da anatomia do nosso corpo humano, anatomia do nosso pulmão. E para isso a Maia vai colocar para vocês uma imagem para vocês verem enquanto eu estou falando. Nós temos pulmão direito e pulmão esquerdo, sendo nosso pulmão esquerdo levemente menor do que o pulmão direito, por conta do posicionamento do coração. E o nosso pulmão, ele é protegido pela pleura, que são duas membranas, uma que se chama pleura parietal e outra que se chama pleura visceral. Então, a pleura ela tem a função de circular entre os seus folhetos, entre as suas duas partes, um líquido seroso que permite a expansão do teu pulmão, que permite o funcionamento do teu pulmão. A distância entre a pleura visceral e parietal ela é bem pequenininha, muito pequenininha, e ela está ali encostadinha no pulmão. Então, parietal vem de parede, é a pleura que está voltada para a sua costela. E a pleura visceral é aquela que está encostada no seu pulmão. Então, bem fininho. Acima da pleura, você vai ter ali a parte muscular. Nós temos intercostais internos e você tem intercostais externos. Os músculos intercostais, eles são na diagonal. Passam desse jeito que eu estou fazendo com a minha mão aqui. Quando eles se contraem e relaxam, eles permitem a expansão da sua caixa torácica e quando relaxam, permitem que a caixa torácica volte ao seu tamanho normal. E esses músculos intercostais, inter vem de entre, costais vem de costelas, eles estão entre as costelas do indivíduo, certo? Muito bem, então, e o seu pulmão, então, ele está fechado dentro de um arcabouço que ele é de cartilagem e de osso. Na frente a gente tem o osso externo, que é esse osso do meio do peito. Uma pequena cartilagem liga o seu osso externo às costelas, que vão se fixar lá atrás na sua coluna vertebral. Então nós temos costelas, cartilagem, osso externo, coluna vertebral, fazendo um arcabouço de ossos e de cartilagens para permitir que seu pulmão esteja protegido. Então, por que o pulmão é tão protegido? Porque ele é um órgão vital. Se você arrancar o pulmão do seu corpo, você não vai viver mais. Você não respira, você não vive. Muito bem. E o que é o pneumotórax? O pneumotórax é o ato de você perfurar o pulmão e o ar do pulmão, que devia estar dentro do pulmão, ele invade a pleura. Na pleura não é para ter ar. Na pleura é para ter apenas esse líquido seroso que permite o deslizamento e a movimentação do pulmão. Quando entra muito ar na pleura, essa pleura comprime o pulmão e o pulmão é incapaz de expandir e o indivíduo terá desconforto e falta de ar. Em casos mais severos, a gente vai ter que esse pulmão ele fica tão sem conseguir funcionar que ele prejudica a função do pulmão, gerando o que a gente fala de pneumotórax hipertensivo. Então, aí afeta coração e afeta pulmão. Perguntas, aí começam as perguntas. Então, essa foi uma revisão, né? O que é o pulmão, onde está o pulmão, o que envolve o pulmão e o que é o pneumotórax. E aí vem a pergunta. É possível conseguir um pneumotórax com agulha de acupuntura? Porque o pneumotórax, pessoal, ele pode acontecer num acidente, ele pode acontecer num erro cirúrgico, então perfurar o pulmão sem querer
num centro cirúrgico, ele pode acontecer por ter câncer no pulmão e acabar destruindo a pleura, ele pode acontecer espontaneamente, você sai para correr, pá, estoura o pulmão. Pode acontecer? Pode. Com acupuntura, é possível fazer pneumotórax? É. Ah, professor, que absurdo. Então, pra gente não ficar na base do absurdo, na base do achismo, eu vou pedir pra Maia colocar vários prints de artigos científicos para vocês, encontrados em revistas sérias de medicina chinesa, sérias de saúde, sérias de medicina, e aí vocês podem depois, se assim desejarem, olhar link por link. Então, Maia, por favor, aquela coleção de fotos de artigos. Vou falar de alguns para vocês. Então, em um deles, a gente vê 30 anos de pesquisa. Então, fizeram 33 anos, na verdade, de pesquisas, avaliando aí mais de 300 mil atendimentos de acupuntura. E nesse artigo, ele mostra que a incidência de pneumotórax foi em 30 pessoas, e dessas 30, 2 vieram a óbito. O que eu estou dizendo para vocês? Que em 33 anos de prática clínica e mais de 300 mil pessoas atendidas, 30 tiveram casos de pneumotórax, 2 foram fatais. Gente, se for estudar acupuntura lá nos primórdios, vocês vão ver que os casos de pneumotórax aconteciam mais por uma questão muito simples, as agulhas eram mais grossas, mas eu vou mostrar a agulha para vocês já já. A incidência hoje, os últimos artigos que saíram, que se eu não me engano são de 2019, eles mostram aí que a incidência de pneumotórax é de 0,87%. Então, é raríssimo. Então, qual é a pergunta que você tem que fazer? Ah, existe o risco de pneumotórax? A resposta é sim. O risco é grande? Não é. Quase não há risco nenhum do pneumotórax. É como você pensar, o elevador cai. O elevador cai. Cai todo dia? Não. O avião cai. Cai todo dia? Não. Então, o pneumotórax, que acontece por uma acupuntura aplicada de forma errada, ela acontece em raríssimos casos. Então, eu vou deixar todos os links de todas as pesquisas para que você que é acupunturista e precisa mostrar para um paciente que ficou com medo, né, você mostra as pesquisas científicas que comprovam, acontecem, pode ser fatal. É frequente? Não é, é raro. Muito bem, então passando para a próxima fase, né, dividindo isso em pedacinhos. Os livros de acupuntura, os atlas de acupuntura, normalmente vêm com a chamada, vem escrito ali qual é o risco que aquele ponto oferece. Então assim, eu tô falando de pneumotórax, mas tem pontos que coloca ali, cuidado na gravidez, porque tem alguma coisa que pode acontecer na pessoa que está grávida. Cuidado na pessoa que tem ferida aberta. E existem os pontos que vêm ali chamando a nossa atenção de que aquele ponto, se mal colocado, ele pode gerar pneumotórax. Então eu vou pedir para a Maia, gentilmente, colocar fotos de 2 livros para vocês verem. Um é do Manual de Acupuntura Direto ao Ponto, mostrando que ele avisa o risco de pneumotórax. E o outro mostrando aí o Atlas Gráfico de Acupuntura, mostrando também o risco de pneumotórax. Quais regiões do corpo, né, do tórax, podem dar um pneumotórax? Você pode conseguir um pneumotórax. Toda a volta dele, tanto na frente, quanto na lateral, quanto nos pontos que ficam nas costas. Por isso, pessoal, a acupuntura não é, nunca foi e nunca será uma atividade realizada por pessoas que são autodidatas. Porque existe profundidade certa para se inserir a agulha e existe direção certa para se colocar a agulha e, acima de tudo, o motivo pelo qual você escolhe aquele ponto para tratar o paciente. Por isso nós temos cursos, e deveriam ser todos assim, que tem aí 2 anos de duração com mais de 500 horas de ambulatório para que você nunca faça essa prática errada. Então, nos livros já mostram os riscos. Os livros que a gente tem hoje, eles são derivados de livros de medicina chinesa clássica antigos, de mais de 3.000 anos. Já se sabia do risco num paciente há muito tempo atrás. E hoje, esses livros estão disponíveis para todo ser humano que estuda acupuntura, cada vez mais se aprofundar no conhecimento e jamais causar um problema no seu paciente. Seguindo, vou mostrar para vocês uma agulha de acupuntura. Essa aqui é uma agulha de acupuntura que eu vou colocar aqui num fundo. Vamos catar aqui o fundo verde do meu papel, aqui que eu acho que dá papel. Isso aqui é uma agulha de 25 por 30 milímetros, é a agulha mais utilizada nos consultórios de acupuntura que eu conheço.
Talvez você que está assistindo e é acupunturista pode usar agulhas menores, agulhas maiores, mas a que mais usa é a de 25 por 30. Essa agulha aqui, gente, ela tem basicamente a espessura de um fio de cabelo. Para quem não sabe, cabem em média de 8 a 10 agulhas dessa aqui na ponta de uma seringa usada para você fazer, por exemplo, exame de sangue ou tomar uma injeção na farmácia. Tá? Então ela é extremamente fina, o que não significa que não possa dar problema. Então, quanto que ela tem de comprimento? Vamos mostrar aqui para vocês. Peguei uma régua, vou mostrar a régua aqui para vocês e vou pegar, eita, a coordenação, pessoal. Então a gente pega aqui pelo início da agulha, ela dá 4 centímetros. A pergunta é, se você introduz uma agulha reta, voltada para o pulmão, uma agulha de 4 centímetros até o fundo dela, você vai atingir o pulmão da pessoa? Se for uma pessoa magra, vai. Então também tem a diferenciação anatômica entre um paciente que tem mais massa e menos massa. Se você pegar a lateral aqui, a minha lateral, 4 centímetros profundo, vai perfurar o pulmão com certeza. E a reação do pneumotórax vai ser igual em todo mundo? Também depende. Porque se o seu paciente for asmático, tiver bronquite crônica ou qualquer tipo de doença obstrutiva no pulmão, como um enfisema pulmonar, ou ainda se tiver um câncer de pulmão, ou tiver num pós-Covid, a própria fragilidade que existe no pulmão dessa pessoa vai fazer com que o pneumotórax seja pior. Quanto mais saudável o seu paciente, menor as consequências. Então, respondendo outra pergunta, a agulha de acupuntura chega no pulmão? A agulha de acupuntura chega no pulmão, principalmente se ela for colocada 90 graus, voltada para dentro do pulmão. As reações desse pneumotórax causado pela agulha de acupuntura serão sempre severas? Na grande maioria das vezes, e como um dos artigos que eu vou deixar o link para vocês aí, não é. Você só precisa dar tempo, não precisa nem drenar. E as outras tantas precisa drenar. O que é drenar o pneumotórax? Você vai lá para o hospital. E no hospital, o médico vai fazer uma incisão cirúrgica pequena no lado onde houve pneumotórax, colocar um tubinho que vai ficar ligado num potinho, numa altura mais baixa do que o paciente, e vai sair ar dali, da onde não tem que ter ar, e vai lá em um potinho com água. Enquanto tiver ar na pleura, vai ter borbulha nesse potinho de água que está no chão. Na hora que parar de borbulhar, significa que todo o ar do pulmão foi drenado, pode-se fechar essa incisão cirúrgica e o paciente vai viver sem nenhuma sequela. O que é importante a gente tirar de lição de tudo isso que aconteceu? A gente tem que tirar de lição, gente, que nós precisamos ser honestos com os nossos pacientes, nós precisamos ser honestos com nós mesmos e nós temos que ser responsáveis pela técnica que nós aplicamos no paciente. São perguntas diferentes que se fazem a respeito. A primeira pergunta é possível? Sim, é possível. A segunda é, acontece com frequência? Não. E a terceira é, você sabe o que você está fazendo? Você tem conhecimento de anatomia? Você tem conhecimento de fisiologia? Você pode aplicar a agulha? Você sabe o que você está fazendo? Você treinou o suficiente para isso? Essas são as questões que isso levantou, porque veio muita questão depois de quem pode fazer acupuntura no Brasil. E no Brasil existem 2 tipos de cursos de acupuntura. O primeiro deles, o de formação profissional, que equivale ao técnico, que é um curso dado para pessoas que possuem 2º grau completo e que vão fazer a formação de técnico em acupuntura. E o segundo curso é o de especialização, que é dedicado às pessoas que já são da área da saúde, como eu, que sou fisioterapeuta. A acupuntura não é exclusividade médica no Brasil, não é. Vários processos já aconteceram no nosso país e não é especialidade do médico. É especialidade daquele que fez curso de especialização ou de formação profissional. E não faz nenhum sentido a gente discutir sobre isso nesse vídeo, porque o mesmo treinamento que uma pessoa tem num curso de acupuntura vai ser o mesmo treinamento que o médico vai ter se for fazer curso de acupuntura. Então o médico pode errar, o técnico pode errar, o especialista também pode errar, se não estiver atento, se não tiver estudado. Todo esse vídeo resume-se a uma palavra: conhecimento. Tenha conhecimento da técnica que você vai aplicar. E também não adianta vir mas o que fizeram foi agulhamento seco. Para quem não sabe, o agulhamento seco
Ele é uma técnica onde você tira pontos de tensão muscular usando a agulha de acupuntura e ficou popular nos últimos 20 anos por conta da ação de fisioterapeutas. A partir do momento que você manipula uma agulha no tórax de um paciente, se isso é acupuntura, se isso é agulhamento seco, se isso é uma incisão, uma introdução de uma agulha para injetar qualquer tipo de medicamento, o profissional que está agindo sobre o tórax do paciente precisa ter conhecimento do que ele está fazendo. Então, com base em tudo que foi dito aqui, tenham consciência de que a acupuntura é um dos métodos mais seguros das práticas integrativas da saúde que existe no mundo. Poucas coisas são tão seguras quanto a acupuntura, mas sempre precisará ser feito por um profissional habilitado. Espero que eu tenha esclarecido o que aconteceu. Vocês que são pacientes, continuem se beneficiando das maravilhas que a acupuntura pode proporcionar. E você que é terapeuta, além de cuidar do paciente, você tem uma outra obrigação: passar segurança e estar com conhecimento sempre em dia. Um beijo grande para vocês, pessoal, e até a próxima.